Finalmente, petista acabou de ser preso e, para além da informação, né, da prisão efetuada, eu vou trazer aqui o vídeo, vou colocar aqui na tela para vocês o momento da prisão, o momento em que petista acaba de ser preso. Eu vou trazer absolutamente tudo dessa bomba que atingiu a esquerda em cheio, gente, tá? Agora, neste exato momento. Outra notícia bombástica, gente, tá? O ministro, o presidente do TSE e ministro do STF, Cássio Nunes Marques, acabou de tomar uma decisão sobre prisão que chocou o Brasil inteiro. Nunes Marques acaba de decidir sobre prisão e essa notícia chocou o Brasil inteiro. Eu vou trazer também essa informação completa nos mínimos detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Acabou de explodir aqui agora, neste exato momento, novo escândalo gigante contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Novo escândalo gigante, na verdade é uma verdadeira bomba atômica. Acabou de explodir neste exato momento, gente, e a equipe de campanha do Lula tá num desespero geral e total, e eu vou trazer também todos os detalhes dessa notícia. Outra informação extremamente grave que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, gente, tá? Filha de jornalista bolsonarista acaba de ser agredida por esquerdistas, e a informação que a gente tem é que o estado de saúde, ela foi levada para o hospital, gente, estado crítico, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Filha de jornalista de direita, bolsonarista, ela foi agredida por esquerdistas, por vândalos, né? Ela teve que ir para o hospital e o estado de saúde, segundo aqui os médicos, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo, gente, tá? Uma tragédia acabou de acontecer e eu vou trazer essa informação que devastou a direita. Aqui agora é surreal, é inacreditável, gente, tá? Tudo que acabou de acontecer. E por fim, e não menos importante, senador da República acaba de explodir uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Lulinha, filho do Lulão, gente. Uma bomba acabou de ser confirmada contra o filho do Lula, e eu vou explicar tudo também nos mínimos detalhes nesse boletim. Gente, nesse boletim tem uma notícia mais impactante que a outra que eu separei para trazer aqui a partir de agora para vocês. Coloquem o cinto de segurança, que é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. O clima tá extremamente tenso dos dois lados, né? Tem do lado da esquerda, que teve essa prisão que acabou de ser efetuada, e do lado direito teve aí essa filha de um jornalista bolsonarista que sofreu uma agressão sem precedentes. O estado de saúde é considerado gravíssimo. Então, tá tenso dos dois lados. Eu vou trazer tudo aqui a partir de agora para vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, pessoal, dando início aqui com as informações. Neste exato momento, notícia que eu vi aqui, eu fiquei... A gente não pode subestimar a esquerda, gente, tá? Esses militantes de esquerda. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês um militante de esquerda petista que admitiu, né, ter colocado na internet mensagens de ameaça, de morte contra o Flávio Bolsonaro. Se você não assistiu, assista o meu vídeo anterior, porque teve um petista, militante petista, que confessou plano para matar, né? Ameaça de morte contra o Flávio Bolsonaro. E agora veja isso aqui, essa tragédia que acabou de acontecer com a filha do Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, que está na Europa. O Alexandre de Moraes pediu extradição de volta ao Brasil, a Justiça da Espanha deu um chega para lá no Moraes. E olha só, o que essa menina está sofrendo aqui no Brasil. Filha de Oswaldo Eustáquio é vítima de agressão em Brasília e sofre fratura na lombar. É surreal, gente, onde os militantes de esquerda, o quanto eles são perigosos, agressivos. Militantes de esquerdas, claro que não são todos, gente, não vou generalizar,
Mas é surreal o quanto eles são agressivos. E com essa gente não dá para brincar. Veja essa tragédia que aconteceu aqui, gente, tá? Tudo isso porque ela é filha de um jornalista que é considerado de direita, que é bolsonarista. Mariana Eustáquio, filho do jornalista Oswaldo Eustáquio, foi vítima de agressão em Brasília durante a exibição do jogo de estreia da seleção da Copa do Mundo neste sábado 13, tá? Ela estava em um barzinho da capital federal com uma amiga quando uma discussão começou entre frequentadores do estabelecimento. Em áudio encaminhado ao Oeste, o jornalista, o Oswaldo Eustáquio, relata que uma mulher teria agredido a amiga de Mariana com um soco. Mariana tentou intervir e, nesse momento, a agressora a puxou pelo cabelo e a agrediu fisicamente. Ela não entendeu o que estava acontecendo, contou os jornalistas. Derrubaram no chão, ela bateu a cabeça e ficou desacordada. Pessoas que estavam no local acionaram um serviço de atendimento móvel de urgência. A equipe prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou Mariana ao Hospital Santa Lúcia de Brasília. Na unidade, ela passou por avaliação médica. Em vídeo encaminhado da reportagem, é possível ver a jovem de 18 anos, gente, 18 anos passando por isso. Já no hospital, imobilizada em uma maca recebendo atendimento. Exames confirmaram fratura na vértebra L2. É surreal, gente. Isso aqui é surreal. O quanto alguns militantes de esquerda são perigosos e agressivos. Com esse tipo de gente, eu estou falando, gente, com relação aos delinquentes, os agressores dos militantes de esquerda, porque tem. Vocês estão acompanhando aí as ameaças que estão acontecendo contra o deputado federal, o Zuco também, que está recebendo ameaça de morte, que eu coloquei no vídeo anterior também. Gente, assista o vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, porque o deputado federal, ex-líder do PL, o Zuco, foi ameaçado de morte. Flávio Bolsonaro foi ameaçado de morte. Agora isso aqui, meu Deus, onde isso vai parar? Que tristeza, gente, que ponto que está chegando essa polarização. Por que chegar no extremo desse aqui? Ah, porque é bolsonarista, porque é esquerdista. Poxa, divergência vai ter, sempre teve, tem, sempre terá. Pensamentos diferentes, mas tem que respeitar o próximo. É lamentável isso aqui, gente, tá? Eu tô trazendo essa notícia com uma profunda tristeza, como mãe também. Imagina o Oswaldo Eustáquio, a mãe dessa menina, no desespero que eles devem estar. Meu Deus do céu. E agora, gente, Cássio Nunes Marques acabou com os planos de muitas autoridades de Brasília com essa informação aqui, gente, tá? Tem grandes autoridades do alto, autoridade poderosa de Brasília, que não gostou, não tá gostando nada dessa sinalização do Nunes Marques. Nunes Marques sinaliza manutenção da prisão de pai de Daniel Vorcaro, gente, porque muitas autoridades de Brasília estão loucas para que Daniel Vorcaro saia da prisão, porque tem medo dele falar o que não deve. Muita gente está louca para que o pai do Daniel Vorcaro saia da prisão com medo dele falar o que não deve. Mas parece que o Cássio Nunes Marques vai destruir os planos aí desse pessoal, dessas autoridades, A manutenção da prisão parece que o cara vai continuar preso. E se ele continua preso, ainda pode delatar, ainda pode entregar muitas autoridades. Tá aqui. Daniel Vorcaro não está recebendo boas notícias sobre a soltura do pai. O recado que chegou ao banqueiro é que o voto decisivo do ministro Cássio Nunes Marques no STF caminha lado a lado com o do relator do caso, André Mendonça. Ou seja, Cássio Nunes Marques deve seguir o mesmo alinhamento do André Mendonça e votar pela continuidade, pela manutenção da prisão do pai do Daniel Vorcaro. Até agora, Mendonça e Luiz Fux se posicionaram pela manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, com Fux alinhado ao relator. Já o decano Gilmar Mendes pediu vista, o que pode suspender o processo até o fim de agosto.
Advogados ligados a Vorcaro contam que já receberam sinais claros de que Nunes Marques não irá contrariar a linha adotada por Mendonça nos casos do escândalo Master na segunda turma. Entre o delator e o relator, o ministro fiel da balança escolheu a segunda opção. Resumiu um interlocutor de Daniel Vorcaro. Do lado de Nunes Marques, pessoas próximas asseguram que os sinais indicam que ele vai seguir acompanhando Mendonça. Ou seja, ao que tudo indica, o pai do Vorcaro vai continuar preso e existe grande possibilidade dele fechar um acordo de delação e entregar tudo que ele sabe, revelar tudo que ele sabe, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, se ele tiver prints, conversas, áudios, imagens. Ele pode, né, gente? Inclusive, a informação que saiu recentemente é que ele surtou dentro da cela. Ele tá enlouquecido, gente, tá? Filho do banqueiro criminoso Daniel Vorcaro, com certeza estava acostumado com luxo, né? Hotéis caríssimos dentro de uma cela, a coisa deve estar feia. Então ele surtou, gente, tá? Dentro da prisão, ficou enlouquecido. Não só ele, como Daniel Vorcaro também, né? Gente, tá? A coisa tá feia para muitas autoridades em Brasília, hein? A delação do Daniel Vorcaro já subiu no telhado, parece que não teve acordo, porém ainda tem a delação do pai do Vorcaro, que pode acontecer. E eu vou estar aqui acompanhando para trazer as informações para vocês. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção nesse vídeo, porque aqui nesse vídeo, ex-ator global simplesmente destruiu e detonou o Lula e mandou um forte recado para o povo nordestino. Sabe aquele povo nordestino que vota no Lula assim, igual o voto de cabresto? Aquele povo que é alienado, aquele povo nordestino, aqueles eleitores nordestinos que pode acontecer o que acontecer, vota no Lula. Pois bem, eu acho que se esses nordestinos que votam no Lula assistir esse vídeo aqui, eu acho que o Lula perdeu milhões de votos. Só com esse vídeo aqui no Nordeste, do Nordeste. Vocês vão entender assistindo tudo. Com esse vídeo aqui, eu acho que o Lula perdeu milhões de votos. Vejam só. Lula é o maior inimigo do povo nordestino. Lula é o maior inimigo do povo nordestino. São 24 anos de liderança de esquerda do PT no Nordeste. 24 anos, meu amigo nordestino. Olha o resultado do seu voto. Chega a ser até um crime tanta devoção do povo nordestino ao Lula e toda a esquerda. E uma entrega catastrófica, miserável como essa é gostar muito e querer sofrer demais manter esse governo no Nordeste. Sabem qual é a região mais pobre do Brasil? Nordeste. O maior índice de analfabetismo no Brasil é no Nordeste. A região que menos tem saneamento básico no Brasil, Nordeste. O lugar onde mais tem esgoto a céu aberto e água contaminada para beber é no Nordeste. A região mais violenta do Brasil hoje é o Nordeste. A região onde mais matam mulheres no Brasil, Nordeste. O lugar onde mais roubam carros e motos no Brasil também é no Nordeste. O lugar onde as facções narcotraficantes mais atuam hoje, exterminando moradores, é o Nordeste. O lugar onde o custo de vida, onde a comida é mais cara do Brasil, pasmem, é no Nordeste. E é a Globo quem tá falando, meu amigo, amiga do Lula. Meu amigo nordestino, você acha que esse ex-presidiário, condenado no mensalão, petrolão, Lava Jato, agora com o filho e o irmão envolvidos com os roubos dos aposentados, você acha que o Lula tá mesmo preocupado com o Nordeste, com você, meu amigo nordestino? 24 anos de esquerda no Nordeste, 24 anos de miséria e os piores índices em tudo. Foi isso que o Lula e toda a sua quadrilha fizeram com o Nordeste, porque vocês escolheram um bandido, um governo aliado ao crime organizado durante todo esse tempo. Já passou da hora de vocês acordarem e nunca mais elegerem esse homem que destruiu o Nordeste e que acabou com o povo brasileiro. Pessoal, compartilhem esse vídeo. Compartilhem esse vídeo para que chegue nos 4 cantos do país, mas principalmente no povo do Nordeste, porque esse vídeo aqui está abrindo os olhos do povo nordestino, abrindo os olhos daquele eleitor fiel do Lula, que confia cegamente no que o Lula diz, nas promessas, nas lorotas do Lula. Para que eles saibam de uma vez por todas que colocar Lula na presidência da República é o resultado é tudo isso aqui que ele acabou de expor.
Nordeste, gente, tá? O quanto o Nordeste estagnou ou piorou durante todo esse tempo, quase 20 anos de Lula e PT na presidência da República. Resumindo, esse vídeo está alertando, abrindo os olhos. Esse vídeo é especificamente para alertar o povo nordestino da escolha que eles estão fazendo, da má escolha que eles estão fazendo em deixar o Lula se perpetuar no poder. É um vídeo que está mostrando para o nordestino que o Lula é uma tragédia para o povo nordestino. Compartilhem, gente, tá? Esse vídeo é muito importante aí, a colaboração de todos vocês nas plataformas, nas redes sociais que vocês participam. Compartilhem, porque eu acho que o Lula acabou de perder milhões de votos aqui com tudo que foi exposto nesse vídeo. Mas compartilhem. Vamos lá, gente, tá? E a coisa realmente, definitivamente, tá feia pro Lula. No boletim anterior, o Lula foi detonado pelo Estadão. Agora foi pela Folha de São Paulo. A coisa tá feia. Quando o Lula, gente, é detonado, esculhambado e humilhado por Estadão e Folha de São Paulo, que são, né, de esquerda praticamente, de centro-esquerda, é porque a coisa tá feia pro Lula. Juros dos títulos do Tesouro são prova de desequilíbrio fiscal, diz a Folha. Basicamente, a Folha de São Paulo está mostrando que o Lula foi um verdadeiro incompetente. Gastou sem ter e sem poder, e o rombo vai ficar para o povo brasileiro. Eu não vou nem ler aqui o editorial, a matéria inteira, mas a Folha de São Paulo acabou de destruir Lula da Silva. Mas foi do início até o fim, já esculhambou Lula. Basicamente falou: Lula, você foi um incompetente do início até o fim do seu mandato. Desequilíbrio fiscal, gente, tá? É uma bomba que o Flávio Bolsonaro vai herdar quando ele assumir a presidência, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro. Vai ter muito trabalho para corrigir, né, o rombo que o Lula vai deixar aí nas contas públicas, lamentavelmente. E agora, gente, senador da República Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, acabou de explodir uma notícia bombástica contra o Lulinha, o irmão do Lula e do Lula. É inacreditável, gente, tá? É surreal o que ele acabou de revelar, que eu acho que muitos de vocês não sabiam. Eu fiquei chocada com isso aqui. Bomba pra cima do Lulinha, do irmão do Lulinha, do irmão do Lula e do Lula. Assistam que vocês vão entender. Viana, você bombou no Brasil inteiro presidindo a CPMI do INSS. Esse roubo descarado, horroroso aí, que absurdo. Meter a mão nos velhinhos, nas pensionistas, isso é inadmissível. Sem comentário. Vou mandar, desculpa a palavra, tá vendo? A gente já conhece há um pouco tempo, né? Mandaram você calar a boca ou sossegaram você porque você estava querendo chamar o filho do presidente, o irmão do presidente e começou a mexer no vespeiro? O que aconteceu foi o seguinte, Carlinhos. Quando nós começamos a investigar o rombo, que durou 10 anos, passou por 3 governos diferentes, a base, que eram as quadrilhas, os servidores públicos corrompidos, isso tudo a gente conseguiu mapear. Foi a CPMI que mais deu resultados no Brasil. Só de pessoas em prisão foram 6 que eu dei voz de prisão. Um deles, inclusive, mineiro do Conafer, Carlos Alberto Lopes, eu dei voz de prisão para ele na CPMI. Nós tentamos uma representação para que ele fosse levado à penitenciária, a justiça deu para ele uma fiança, ele fugiu até hoje, não foi preso. Nós deixamos 16 pessoas na cadeia. É a CPMI que mais produziu resultado. Mas o problema é que essa base, essas quadrilhas e os servidores não teriam conseguido desviar tanto dinheiro se não tivesse a participação de políticos envolvidos e de gente do judiciário. Quando nós começamos a investigar, o filho do presidente se apresentava por uma testemunha como beneficiário de R$300 mil por mês. Se era verdade ou não, nós precisávamos da quebra de sigilo para poder confirmar. Nos impediram. Ou não. Ou para dizer, a testemunha foi lá e falou, ó, o Lulinha recebe 300 mil por mês. Vamos investigar. Vamos investigar. O irmão do presidente, irmão dele, o Frei Chico, é vice-presidente de um sindicato que movimentou 850 milhões de reais. Sindicatão. Um sindicato. Tinha 480 milhões que nós apreendemos na conta. 2 contas em offshore, ou seja, em paraíso fiscal.
O sindicato tinha. O sindicato que defendia o interesse dos humildes trabalhadores brasileiros tinha 2 megacontas em paraísos fiscais. Movimentou 850 milhões de reais em dinheiro. Os trabalhadores, senador, isso queria prejudicar? Mas eu tive a coragem de questionar. Aí, resultado. Começaram a vir as liminares do Supremo Tribunal Federal, os habeas corpus. O absurdo foi tão grande que no dia que a gente quebrou o sigilo do Lulinha, desse menino de 85 pessoas pelo menos, eu quase fui agredido. Foi uma das cenas assim mais impressionantes. O pessoal da base do governo partiu para cima querendo me agredir, deputado de Minas. Olha, é um negócio absurdo. Só que aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, uma decisão impedindo a quebra de sigilo e invadindo uma prerrogativa do Congresso. A CPMI mostrou claramente que nós temos um Supremo hoje político em várias decisões monocráticas políticas, e que nós temos a obrigação de corrigir como senadores a partir do ano que vem. Papel do Senado. E a coisa piorou ainda, Carlinhos, o dia que vazou a informação de que a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 130 milhões com o Vorcado e que tinha recebido 80 milhões. Aí dali para frente, porque chegou no topo da pirâmide, envolvendo parente de presidente Lula, envolvendo gente da direita, senadores, deputados, e envolvendo o Supremo, ali, meu amigo, eles decidiram matar a CPMI. E foi o que aconteceu. Só que matou o lado político. A investigação continua, está na mão de um ministro chamado André Mendonça, que eu tenho certeza vai fazer um grande trabalho pelo Brasil. Por que você tem certeza? Porque ele... Bombástico, gente, bombástico. Então, segundo o senador Carlos Viana, eles conseguiram matar as investigações contra o Lulinha, contra o irmão, o Frei Chico, né, o irmão do Lula, que inclusive ele fez essa revelação aqui, gente, de 2 contas em paraísos fiscais. Será que eles estão escondendo dinheiro, gente? Tá? É bombástico isso aqui. E o pior, né, quando chegou na Suprema Corte, aí é que degringolou. Chegou, né, quando as investigações chegaram na Suprema Corte, na hora que saiu o escândalo dos 129 milhões da esposa do Moraes, segundo o Carlos Viana, foi onde tudo começou a degringolar. Porque chegou nos poderosos, não podia explodir mais. Aí começou a degringolar, começou ali os movimentos para matar a CPMI do escândalo do INSS. Ou seja, gente, tá? Lamentavelmente, muita coisa poderia ter sido revelada, mas eles deram um jeito de aniquilar, eliminar, matar, segundo as palavras do senador Carlos Viana, toda e qualquer possibilidade de continuidade daquela investigação, que poderia ter sido prorrogada por mais 60 dias, mas virou uma loucura e eles não aceitaram essa prorrogação e mataram a continuidade dessa investigação. E eu só digo uma coisa, gente, tá? Se teve esse desespero todo para matar a continuidade da CPMI do INSS, é porque nesse angu deveria ter caroço gigante. Gigante, gente, tá? Podem ter certeza absoluta, porque aqui ficou muito claro. Ele deixou muito claro. A gente estava investigando, chegou nos integrantes do governo Lula, começou a chegar no irmão do Lula, começamos a chegar no Lulinha, no filho do Lula, né? Mas aí as investigações estavam acontecendo, subindo, mas na hora que chegou no Alexandre de Moraes, no contrato de 129, aí, gente, o desespero tomou conta e eles deram um jeito de acabar com tudo, de matar as futuras investigações. Ficou muito claro isso aqui nesse vídeo. Compartilha, gente, tá? Compartilhe, porque isso que o senador acabou de revelar é muito grave, muito grave. Falando em o que acabou de acontecer é muito grave, gente, tá? Vocês acreditam que um militante petista acabou de ser preso nos Estados Unidos? Tá aqui, vou colocar agora. Inclusive tem até imagens, né? Vou colocar imagens na tela para vocês acompanharem, gente. Militante do PT, da esquerda, foi preso, gente, tá? E o pior de tudo, eu vou trazer as imagens aqui do momento da prisão, porque ele vai falar, tem as imagens ali do lado. Ele foi preso durante a transmissão da Copa, lá daquele Cazé TV, que é lulista também de carteirinha. Gente, o cara, durante a transmissão, foi detido pela polícia nos Estados Unidos. Foi chocante o que aconteceu, foi surreal. Vejam só aqui, ó.
Diogo Defante, que é um petista esquerdista de carteirinha da Cazé TV, foi preso por policiais nos Estados Unidos após uma abordagem durante a cobertura da Copa no Mundo TV. O abusado se deu mal. Gente, vejam só. Ele está comentando aqui. O rapaz aqui está comentando e a prisão está acontecendo lá do lado. Vejam só. Passado mesmo é ver um petista nos Estados Unidos. Diogo Defante, o humorista, foi brincar com um policial ontem em Nova York. O policial prendeu ele. Aqui não é Brasil não, filho. Você não faz o que quer não, petista vagabundo, petista doente. Diogo Defante foi preso. Foi preso, ele foi preso. Foi detido, foi preso. Nada de, foi brincadeira, foi preso. Engraçado é ver um petista que fala mal dos Estados Unidos o tempo todo e vem para os Estados Unidos, um país capitalista. Vai entender uma porra dessa. Preso, vagabundo. Engraçado mesmo é ver um petista... Gente, mas quem que é esse cara que foi preso? Gente, é esse aqui que tá na sua tela. Deixa eu colocar aqui, é esse aqui. Que segundo o comentário anterior, ele é petista de carteirinha, ó. Veja o momento em que Defante é supostamente preso nos Estados Unidos. É esse que está aqui do seu lado, gente, ó. Ó, tá aqui. Diogo Defante virou assunto nas redes sociais após aparecer sendo supostamente detido durante a cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A cena foi exibida ao vivo. Gente, ele estava falando com o pessoal do Cazé TV e foi preso pela polícia dos Estados Unidos. Nas imagens, o humorista aparece cercado por agentes que aparentam ser policiais. Ele tenta conversar com os oficiais e, em seguida, é conduzido até um veículo. Durante a transmissão, a tela exibiu a mensagem. Defante tenta desenrolar com a polícia. Tá aqui, gente, o momento. Assistam aí, gente, e coloquem aqui o comentário de vocês. Vocês acham que ele realmente foi preso? Porque a esquerdalhada tá dizendo, não, aquilo ali é tudo humorista, né? Aquilo ali é tudo brincadeira. Será mesmo que foi brincadeira? Assistam aí, vejam o quanto aqui os apresentadores do Cazé TV ficaram chocados. Será que isso aqui foi armação? Eu acho que não, vejam só. 37. Isso, gente. Olha lá, gente. A polícia chega. Veja os comentaristas aqui do lado assistindo. Cara, 2 vezes eu mandei mensagem. Você não vai me deixar mentir. E 2 vezes eu mandei mensagem pro nosso diretor perguntando cadê o Defante. Porque o Defante estava para entrar com a gente hoje no pós-jogo. Cara, eu vou te falar, isso não é uma polícia convencional, não, tá? O Defante foi detido. Tipo assim, uma polícia federal? Isso, cara. Eu não sei o que é. Mas pelo visto, tá aí o motivo do Defante não ter entrado. Vou te falar, mano. Caralho, eu sabia que isso ia dar merda, mano. Porque ele tava lá, cara, ele fez um alvoroço. A gente sabe que a polícia não tá curtindo esse alvoroço todo ali. Na porta do estádio, ele já mandou. Eu vi. Tá aí, gente, tá? E aí? Tem esquerdista aí dizendo que ele não foi preso, que aquilo ali foi uma trollagem. E aí? Pelo comentário aqui, né, do pessoal do Cazé TV, eu acho que ele realmente foi preso. Inclusive, eu já vi várias manchetes aí confirmando que ele foi detido mesmo pela polícia dos Estados Unidos. E eles estão estão vigiando muito os influencers, né, que estão ali fazendo postagens sobre a Copa do Mundo. E aí, gente, foi preso ou não foi? Pra mim, depois dos comentários aqui do pessoal do Cazé TV, tudo lulista, né, gente? Tudo petista. Que é tudo petista, tá? Dentro do Cazé TV, esse Diogo Defante, sei lá, tudo um bando de esquerdista e de petista. Então, a casa caiu para o esquerdista, para o petista, humorista Diogo Defante nos Estados Unidos. Ele foi preso em flagrante, foi detido lá em flagrante. A casa caiu, né? E finalmente o petista foi preso ali nos Estados Unidos. Gente, a coisa tá feia pros petistas, hein? Deolane, presa aqui, sem expectativa de sair da jaula. Agora aqui mais um lá nos Estados Unidos. O trem tá feio. Acaba de explodir novo escândalo bombástico contra Luiz Inácio Lula da Silva. E a informação que a gente tem de bastidor é que a equipe de campanha do Lula está num desespero geral e total após
explodir esse novo escândalo contra o Lula. Era tudo que o Lula menos precisava neste exato momento. É uma bomba atômica que explodiu no colo do Lula em cheio. Vejam só. Lula foi inaugurar a fábrica da BYD na Bahia. Subiu no palanque e disse: precisou a Ford sair para a BYD entrar. E chamou de boa troca. Eu vou te mostrar o que veio na mesma troca. Manda esse vídeo para todo brasileiro que pagou o imposto para essa empresa se instalar aqui, porque o que eu vou te mostrar agora não apareceu no discurso do palanque. Salve esse vídeo e compartilhe em todo o grupo. Na mesma fábrica, 173 trabalhadores foram resgatados em condição de escravidão. Passaporte retido pela empresa, 70% do salário confiscado, um banheiro para cada 31 pessoas. Gente dormindo em estado de madeira. O Ministério Público processou em 257 milhões de reais. Essa é boa troca, presidente? E agora presta atenção no que o Pentágono acaba de revelar. A BYD foi incluída na lista de empresas ligadas ao exército chinês, ao aparato militar do governo da China. E não é só a BYD, Alibaba, Tencent, Baidu, todas essas na mesma lista. E sabe o que o governo brasileiro deu para essas empresas? Isenção de 95% do ICMS. Até, gente, 2032. Do seu imposto, investimento de 5 bilhões e meio com tapete vermelho em honras de chefe de Estado. O Lula no palanque chamando o presidente da China de amigo. Isenção do seu imposto para o braço do exército chinês. Tapete vermelho para o braço do exército chinês. Trabalho escravo na fábrica para o exército chinês. E o presidente chamou de investimento. Boa troca para quem? Comenta, boa troca para quem aqui embaixo? Manda para todo brasileiro que paga imposto nesse país. Eu sou Paulo Mansur. É surreal, gente, tá? É surreal do lado de quem o Lula sempre está, né? As alianças que o Lula tem. É inacreditável, é surreal, gente, tá? Tudo isso, trabalho escravo, trabalho forçado, acontecendo à torta e à direita dentro do governo Lula, gente, tá? É muita incompetência. Inclusive, gente, tá? Saiu a informação de que o governo americano pode impor um tarifaço, nova tarifa contra o Brasil em 12,5%, exatamente porque o incompetente do Lula não conseguiu fiscalizar esse trabalho forçado que está acontecendo aqui no Brasil. O governo americano pode impor uma nova tarifa, além daquelas do 25%, nova tarifa de 12,5% por causa da incompetência do Lula, que não conseguiu acabar com o trabalho escravo, com o trabalho forçado aqui no Brasil. E a prova de que realmente teve trabalho forçado durante a gestão do Lula está aqui, nesse escândalo que acabou de explodir. Fábrica que o Lula, né, recebeu de tapete vermelho da China, com isenção e tudo, gente, tá? Deu praticamente um prêmio para essa fábrica, para ela vir para o Brasil para fazer essa tragédia. Trabalho escravo aqui no Brasil. É surreal, gente, tá? Do lado de quem Lula está sempre, se alia. É desesperador. E agora, gente, vou trazer para vocês um dos vídeos mais graves e urgentíssimos que vocês vão assistir nesse dia de hoje. É seríssimo. Vê até o comentário aqui em cima, ó. É seríssimo isso aqui. Flávio Bolsonaro sofreu 1.600 ameaças após Lula sugerir enforcamento. Isso que o Lula fez, gente, tá? É imperdoável. E o comentário aqui, se fosse da direita, Lula já estaria sendo alvo de uma operação a mando do ministro Alexandre de Moraes. Não tem a menor sombra de dúvida. Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, o Bolsonaro, vamos supor o Bolsonaro, em um comício aí, incitar o ódio, incitar o enforcamento do opositor. Porque foi assim que a oposição interpretou aquela fala do Lula. Lá daquela fala do Tiradentes ainda, gente, quando ele incitou que Bolsonaro tinha que ser enforcado por trair a pátria, assim como aconteceu com Tiradentes. Após aquela fala desastrosa do Lula, que foi interpretada como incitação ao ódio, incitação à ameaça de morte, o Flávio Bolsonaro sofreu 1.600 ameaças
É surreal isso aqui. Vejam só. É mais grave do que a gente imaginava. O Bolsonaro, que foi lá do STF contra Lula por causa daquela fala, Ciro, da forca aos traidores da pátria, né? E segundo a denúncia do senador Flávio Bolsonaro, ele recebeu mais de 1.600 ameaças depois dessa fala do presidente Lula, Gerlane. O Flávio Bolsonaro, que apresentou a notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula, acusando de crime de ameaça e incitação ao crime em razão de um discurso feito no início de junho, lá em Catalão. E na ação, o Flávio pede a abertura de um inquérito para investigar declarações em que Lula classificou integrantes da família Bolsonaro como traidores da pátria e mencionou o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que foi enforcado após delatar Tiradentes. Além da análise jurídica, a notícia-crime apresenta um levantamento de impacto nas redes sociais e, segundo a defesa, nas 24 horas seguintes ao discurso, foram identificadas mais de 1.600 postagens com ameaças explícitas contra Flávio Bolsonaro na plataforma X, né, incluindo termos como matar, fuzilar, esfaquear, além de outras 500 publicações com ameaças veladas. Pois é, né? Grave a situação aqui, como a gente abordou naquele dia, uma declaração bem absurda do presidente Lula, acaba incitando essas coisas, acaba incitando ódio, acaba incitando com que a sua militância, né, comece a ir para cima dos adversários de forma indevida, com ameaças, como o senador Flávio Bolsonaro afirma que ter sofrido ao STF. Vamos aguardar qual vai ser a decisão do STF em relação a isso, né? Porque na campanha passada havia uma preocupação imensa, né, com discurso de ódio, com gabinete de ódio e tudo mais, com acusações, com fake news. Essa campanha está tudo liberado, né, por parte do STF. Ou o pessoal vai ter alguma preocupação, hein, Ciro? Como, por exemplo, incitar adversários a serem levados à forca, né, como fez o presidente Lula. Danilo, aí são 2 pontos. Primeiro, muito provavelmente, segundo até algumas pessoas de direita estão dizendo, se fosse de direita, Lula já estaria sendo alvo aí de uma operação a mando do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos uma busca e apreensão para saber se tem mais alguma coisa, se planejava realmente alguma coisa contra Flávio Bolsonaro. Segundo, assim como aconteceu com o próprio Jair Bolsonaro na eleição passada, né, com aqueles discursos de vou metralhar e tudo mais, era uma clara, segundo os petistas, incitação ao ódio. Essa fala de Lula também. Gente, a gente tem que lembrar que tem muita gente que é totalmente alucinada, fora da casinha realmente com relação à política. Então, quando um presidente, o líder maior desse pessoal que é fora da casinha, chega e fala, por muito menos Flávio Bolsonaro teria sido enforcado se fosse em outros tempos como traidor da pátria. Você acha que isso não influencia não as pessoas? Olha, você ir para a rede social defender o enforcamento, o fuzilamento, remetendo diretamente ao que o pai dele sofreu e até hoje sofre as consequências. Isso é gravíssimo. Só isso já é claramente uma tentativa de terror psicológico. Quanto mais a possibilidade, inclusive, de realmente haver um atentado, um crime. Ora, Flávio Bolsonaro hoje... Isso aí, gente, tá? Muitos, inclusive vários juristas, estão interpretando como essa fala, né, desastrosa do Lula, como incitação ao ódio, incitação ao crime, incitação ao enforcamento. Por quê, gente, tá? Esquerdistas se trata, alguns são... Eu já vi vários comentários na internet, né? Muita gente acha que esquerdista é meio que psicopata. Então, eles podem interpretar essa fala do Lula como se isso fosse um pedido do Lula, ou se fosse uma ordem do Lula. Eles podem, gente, interpretar do jeito que eles... Tipo assim, poxa, o Lula tá dizendo que o Flávio Bolsonaro deveria ser, né, em outros tempos, teria sido enforcado. Será que isso é um recado que o Lula tá mandando? Aí vai lá o psicopata, o louco, e pá! Faz achando que foi pedido do Lula. Então, assim, vai entender, gente, tá? Agora pensa, isso aqui é muito mais grave do que a gente imaginava. O Flávio Bolsonaro sofreu 1.600 ameaças após o Lula sugerir enforcamento. Vai que um desses 1.600 é um louco, psicopata desvairado e vai lá e faz o pior com o Flávio Bolsonaro. É muito grave, gente, tá? É extremamente grave o que o Lula fez naquele evento. E o pior de tudo, não acontece nada com o Lula, né? É impressionante. Imagina se fosse o Flávio Bolsonaro incitando o ódio, incitando a morte, enforcamento do Lula. Se fosse o contrário. Eu me lembro, um tempo atrás, gente, tá? Que aconteceu de um prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele tava lá no evento e falou, olha, isso aqui é uma guilhotina pro Alexandre de Moraes. O cara
Gente, a justiça partiu pra cima. Inclusive, eu vou até colocar aqui na tela, não sei se vai dar pra vocês verem. Vai dar pra vocês lerem aqui. Deixa eu ver, porque eu não separei pra trazer aqui. Ó, deu pra vocês lerem? Olha, ó. PGR se manifesta a favor de acordo com ex... Ó, tá aqui, ó. Prefeito que sugeriu guilhotina a Moraes. Esse ex-prefeito aqui, gente, que sugeriu guilhotina a Moraes, ele sofreu ação atrás de ação da justiça. Ele foi massacrado na época. Esse ex-prefeito aqui foi massacrado na época por ter sugerido guilhotina contra Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi pra cima? É sim. Agora, como é Lula contra o Flávio, por que nada acontece? Eu fico chocada com isso aqui. Eu fico chocada com isso aqui.